Que Deus abençoe a vida de todos, em nome de Jesus Cristo. Já vamos aqui meditar a palavra de Deus, que se encontra no livro de Amós, no seu capítulo 5 e versículo 14, que diz assim a palavra de Deus: Buscai o bem e não o mal, para que viva, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como diz o dia, o mal. Amai o bem e estabelecei na porta do juízo. Talvez o Senhor Deus dos exércitos tenha piedade do remanescente de José. Até aí, né? A palavra de Deus. Observamos aqui no versículo 14 que diz assim: buscai o bem e não o mal, né? Como a Bíblia diz, buscai o bem e não o mal, o bem e o mal estão presentes no mundo. E todo ser humano sempre terão que escolher do qual lado queremos estar. Tanto um quanto o outro deseja influenciar o ser humano. Por isso, até o Senhor Jesus, quando veio ao mundo, recebeu proposta para pecar, no entanto, resistiu. Isto mostra que cada pessoa é livre para seguir o caminho do bem ou o caminho do mal. Porque essas decisões é particular e nem mesmo o Senhor interfere em nossas vontades. Porque isto é cada um decide o que deseja mediante a sua própria consciência. Somente aquele que escolhe, rejeita o mal, desfruta das bênçãos decorrentes da obediência de Deus. Porque, além disso, apenas eles possuem como o seu aliado. Isto significa que, assim como o Altíssimo é vencedor, eles também serão os bons frutos de quem busca o bem. Não se limita à vida física, mas serão vistos principalmente na eternidade como ou com a salvação. Às vezes, a enfermidade, a maldade, o pecado não tem como chegar até você. Às vezes as pessoas fazem as suas escolhas, como diz a palavra de Deus. Se nós agora ler aí no livro de Gênesis, que fala sobre Adão e Eva, é o primeiro livro da Bíblia,
Quando o Senhor Jesus falou para Adão e Eva não comer daquela maçã ou daquela fruta, né? Ele foi estabelecido, ele foi avisado a não participar da maldade, do pecado. Mas Adão foi enganado por Eva. E Eva foi enganada pela serpente, né? Quando aquela serpente vai até ela e diz que ela poderia comer sim daquela fruta e ela ia abrir os olhos. O próprio inimigo, como diz, ele vem pisando devagar. Jamais a maldade vai vir como se fosse a maldade. Jamais o pecado, ele vem como se fosse o pecado. Ao contrário, ele vem como se fosse coisas boas para enganar aquele que é escolhido por Deus. Mas quando você cai num pecado, ainda há chance para você se erguer. O Senhor Jesus te dá mais uma oportunidade para você se levantar. Mas para isso acontecer, só vai depender de você se humilhar a Ele, pedir perdão e entender que você errou, entender que você passou dos limites para que Deus possa te perdoar. Uma coisa é você pedir perdão a Deus, outra coisa é você continuar no erro. Porque aquela mulher que foi pega em adultério, o Senhor Jesus falou para ela: vai e não peques mais. O que quer dizer na palavra que você foi perdoado e você não pode continuar mais naquele pecado, porque você já foi perdoado pelaquele pecado. Como diz aqui a palavra de Deus, no livro de Amós, capítulo 5, versículo 14, ele diz assim: buscai o bem e não o mal. O Senhor Jesus ensina que devemos fazer o bem, devemos tratar os outros bem, devemos dividir, né? E não usar o egoísmo. A palavra de Deus ensina. Mas aprende, aceita quem quer. Porque aqui diz, ó, buscai o bem e não o mal, para que viva. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como diz, o dia ao mal e amai o bem. O dia ao mal e amai o bem. Ou seja, você tem que rejeitar o mal e fazer o bem. Porque quando você faz o bem, você também recebe o bem. E quando você faz o mal, talvez você possa até receber o bem para fazer uma diferença entre pessoas do bem e pessoas do mal. Você não pode receber o mal e desejar o mal também. Você tem que desejar o bem para aquela pessoa que lhe fez o mal. Porque o Pai Nosso, ele diz: perdoai os nossos pecados, como nós perdoamos aos nossos devedores, para que não deixe cair em tentação, mas livra-nós do mal, porque o teu reino, poder e a honra, e para todo sempre. Amém. O Pai Nosso já ensina que nós devemos perdoar, né? Perdoa os meus pecados, assim na terra, como também lá no céu. Agora, uma coisa é você pedir para ser perdoado e você não perdoar o seu irmão. Uma coisa é você querer consertar o erro dos outros e não consertar o seu. Primeiro as coisas têm que começar por você, para depois começar por outras pessoas. Ainda que
você se ache o certo, é necessário que você peça perdão também para ser perdoado. Porque quando a pessoa cai no erro, dificilmente se levantará. É preciso pedir perdão e saber que errou, para que o perdão venha. Uma coisa é você estar fraco espiritualmente, achando que não consegue se levantar, ou que não consegue seguir em frente. Se você não pedir ajuda ao Senhor, dificilmente você levantará. Mas quando você pede ajuda, quando você perdoa e se humilha para Deus, você também será perdoado. Porque aquele que se humilha será exaltado. Se você ler aqui, você vai entender o que Deus diz para nós. Buscai o bem e não o mal, né? Buscai o bem e não o mal. O bem e o mal, ele anda ali lado a lado. O bem e o mal estão presentes no mundo. E todos sempre terão a escolha. Está ali o pecado e o bem. É como eu disse na palavra, é dificilmente o pecado vir como pecado. O bem ele vem como bem, é o sincero, mas o pecado não. O pecado ele vem como coisas boas para atrair aquele que está na presença de Deus. E aquilo que é certo para você possa ser uma porta para o pecado. Porque os mandamentos da palavra de Deus são bem claros. Amar a Deus acima de todas as coisas. E para você amar a Deus, você tem que andar sinceramente na presença de Deus e fazer o bem. Esse é de uns mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas. E às vezes as pessoas não têm esse privilégio de amar a Deus. Por causa da escolha. É uma escolha sua. Ou você continua num pecado, ou você continua praticando o bem. Aí fica um critério de cada um de vocês. Porque para fazer o bem e para fazer o mal, depende de cada um. Às vezes as pessoas que você mais confia, mais que aquelas pessoas que estão do teu lado, é aquele que pode te trair. Como foi Judas? Vivia junto ali com Jesus, comia no mesmo prato, né? Aprendeu coisas que Jesus ensinou, mas foi o único que traiu ali naquele momento. E outros também que traíram Jesus, né? Como aquele que negou, né? Como aquele que negou Jesus também. E hoje não é difícil e nem diferente do passado. Há quase as mesmas coisas. As pessoas, quando estão passando situação difícil, ele não vai negar Jesus, porque precisa de Jesus. Mas quando está em abundantemente na riqueza, ele consegue sim abandonar. Ele esquece que foi Jesus que tirou ele da vida pecaminosa, da vida do pecado, da maldade, livrou ele. Ele esquece disso. Você que ouviu essa palavra e recebeu essa palavra, você também pode compartilhar com outras pessoas para que venha também aprender de Jesus.
Que Deus abençoe, né, a tua vida, o teu lar, a tua família. Vamos falar com Deus, agradecer a Ele. Que Deus possa te livrar da maldade, do pecado. Deus possa lhe fortalecer na presença dEle. Vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, neste momento de oração estamos aqui para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e continua fazendo, livrando do mal, da maldade, do pecado, da enfermidade, da falsidade. Que o Senhor venha tirar, Pai, limpar a nossa alma. Nós te pedimos neste momento que o Senhor venha fazer morada em nosso ser, em nossas vidas, e venha arrancar tudo que não te pertence, tudo aquilo que não te agrada, que o Senhor venha arrancar e fortalecer aquele que está caído e colocar sua forte mão sobre nossas vidas. Protege a família de cada um, o de perto, o de longe, fortalecendo, dando graça. Não deixe que venha faltar o alimento na mesa de cada um deles. Multiplica mais e mais os alimentos. Abre porta de emprego. Cura aquele que está enfermo. Aquele que está deitado em uma cama. Aquele que está em possibilidade de andar, de caminhar com suas próprias pernas. E que o Senhor venha jogar por terra todas as enfermidades, maldade, toda palavra contrária que venha cair por terra agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E aquele que crê, acredita, diga amém e graças a Deus. Que Deus continue te fortalecendo, abrindo os seus olhos, para que você não venha cair na maldade, no pecado, para que você não venha desviar os teus olhos do caminho do Altíssimo. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo.